Mesmo com a pressão de prefeitos, governadores e alguns setores da economia, a Câmara mantém a previsão de votar a reforma tributária até o fim desta semana. A proposta prevê a unificação de 5 tributos, 3 federais, 1 municipal e 1 estadual, criando o chamado IVA dual. E ainda a cobrança do imposto no destino, não mais na origem, o que, em tese, tiraria recursos de estados produtores. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, admitiu que não há consenso. E uma reunião de governadores de 8 estados, a maioria de oposição, está marcada para hoje. Mais detalhes chegando ao vivo, diretamente de Brasília, com outro JP. Tem o João Paulo, né, o nosso ouvinte mirim. Agora, João Pedro Melo, que é o nosso repórter, nosso apresentador, falando direto de Brasília. E conta o quê, João Pedro? Não tem consenso ainda, então a discussão está ficando mais quente. Bom dia. É isso, Carla. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Essa discussão vai ocorrer durante toda a semana, né, como era a nossa previsão, e a tendência é de que a Câmara dos Deputados continue esse esforço concentrado ao longo dessa semana para votar as propostas da chamada pauta econômica do governo federal. São 3 projetos que estão aí na esperança de análise dos parlamentares. O primeiro trata sobre as novas regras fiscais, ele foi aprovado no Senado, sofreu aquela alteração que a gente já vem falando, retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal, também a questão do Fundo de Manutenção da Educação Básica, né? Além de gastos com ciência e tecnologia. Bom, outro texto é a reforma tributária, essa já foi apresentada aos líderes partidários, mas ainda está sendo alvo de representantes de setores como serviços e indústria. Eles estão cobrando ajustes no texto, isso a gente já vem falando também há mais ou menos 15 ou 20 dias. Além disso, hoje, esse é o assunto mais importante do dia. A gente vai ter uma reunião de governadores de estado e também outros representantes aqui na capital do país. Essa reunião ocorre às 9 horas da noite para discutir os termos desse projeto. Essa reunião pretende aí colocar, vamos dizer assim, panos limpos, né, a respeito dessa situação, para ver se vai ser possível mesmo votar antes do recesso parlamentar que começa na segunda quinzena do mês de julho. Ontem, ao ser questionado sobre esse projeto, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, disse que não tem uma paixão muito grande ainda a respeito desse texto, ele falando, obviamente, em nome de todos os deputados. Não há nenhum tipo de paixão pelo texto. Eu penso que o líder Aguinaldo está se debruçando sobre qualquer sugestão que vá no mesmo espírito de desburocratizar, de simplificar, de dar segurança jurídica. Não há problemas com relação a fazer mudanças que propiciem mais votos. E nesse momento, ouvir os governadores é importante, ouvir setores é importante, fazer com que o texto chegue maduro para determinados setores com especificidade para que ele já entre com o apoio necessário é importante. E vamos continuar a semana toda. Bom, ainda com relação a esse tema, a gente tem esses governadores, prefeitos, com uma preocupação a respeito de uma perda de arrecadação, né? Essa matéria, no entanto, pode aumentar a arrecadação da União em até 50 bilhões de reais por ano. Esse texto é uma proposta de emenda à Constituição, e é aí que entra o ponto delicado da questão. Por quê? São necessários os votos de pelo menos 308 dos 513 deputados, e isso em 2 turnos de votação. E é aí também que complica. Pode se passar no primeiro turno, ter uma dificuldade no segundo, então essa é uma questão que Lira só quer colocar em votação mesmo naquele momento em que tiver certeza que esse texto vai ser aprovado. Bom, a última pauta incluída então nesse esforço concentrado vai ser a primeira a ser analisada, que é aquela que reestabelece o voto de qualidade do governo federal em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A tendência é de que essa matéria seja analisada ainda no dia de hoje, lembrando, sessão da Câmara, a ordem do dia começa às 4 horas da tarde. Obrigada. O João Pedro citou aí nessas dificuldades na chegada de um consenso, né? E a gente teve a Frente Nacional dos Prefeitos se posicionando publicamente. Daqui a pouco tem mais de Brasília sobre esse posicionamento da Frente Nacional dos Prefeitos pedindo mudanças no texto da reforma tributária. Bom trabalho por aí, João Pedro. Até mais. Valeu, pessoal. Um abração. Até mais.